Boa noite. A população brasileira cresceu menos que o esperado pelo IBGE. Nos primeiros dados divulgados hoje, nos últimos 10 anos, o aumento foi de quase 9,5%. Somos mais de 185 milhões de brasileiros. Nas maiores cidades do país, o crescimento foi menor que a média nacional. Um gigante com mais de 185 milhões de pessoas. Em 2000, eram menos de 170 milhões. Para ter um retrato mais nítido do Brasil, os recenseadores percorreram todos os municípios, entre os meses de agosto e outubro. A maior parte da população continua concentrada nas regiões Sudeste e Nordeste. A região Sul é a terceira mais habitada, seguida da região Norte e, por último, a Centro-Oeste. São Paulo ainda é a cidade mais populosa do país. Depois vem Rio de Janeiro, Salvador, Brasília e Fortaleza. As duas últimas ultrapassaram Belo Horizonte, que há 10 anos ocupava a 4ª posição no ranking e agora caiu para a 6ª. Um crescimento de menos de 1%. Entre as principais capitais, Porto Alegre foi onde a população cresceu menos. O aumento no número de habitantes das maiores cidades do Brasil ficou abaixo da média nacional. A soma das 11 mais populosas teve variação de 4,61%, menos da metade da média de crescimento populacional do país na última década, que foi de quase 9,5%. A contagem do censo mostra que muitos brasileiros estão abandonando as metrópoles. Um dos motivos seria a mudança de várias empresas para cidades menores por causa de incentivos fiscais. Algumas sedes de grandes empresas estão se deslocando das grandes regiões metropolitanas, né? São Paulo talvez seja o caso mais emblemático disso, né? Mas o Rio também sofre com isso, né? E passando a se localizar em outras partes do país que tradicionalmente a gente não poderia associar, né? Das 11 maiores cidades, somente Manaus e Brasília cresceram acima da média nacional. A capital do Amazonas subiu 22%, com mais de 1.700.000 habitantes. Já a capital federal variou 20% e tem quase 2,5 milhões de pessoas. Com base nos dados divulgados hoje pelo IBGE, a Confederação Nacional dos Municípios calculou o impacto dos números da partilha do Fundo de Participação dos Municípios à ajuda do governo federal. De acordo com a análise, no ano que vem, a maioria dos municípios, 4.919, manteria os atuais percentuais de repasse. 329 teriam queda de arrecadação. 290 teriam aumentado o coeficiente no Fundo de Participação dos Municípios.